Vila Nova 1, Coritiba 2. Você vai entender agora numa análise aprofundada do porquê que esse foi o melhor jogo do Coxa no campeonato e o que levou o time do Mozart a vencer. O maestro tem um plano. O Will acabou de me assoprar aqui e eu tô trazendo para vocês porque de fato ele tinha. E tinha um plano que levou o Coritiba à vitória, uma partida espetacular, tá? Para mim, a melhor do Coxa na competição. E a gente vai te trazer agora uma análise tática do porquê que o Coritiba jogou tão bem, o porquê que teve uma vitória tão importante. Eu sou o Matheus Santana, tô aqui com o William Borges. A gente já falou bastante aqui nos bastidores, né, do quanto foi impressionante essa partida do Coxa, tá? Porque você perdeu um jogador com 30 minutos do primeiro tempo e jogar tão bem como o Coritiba jogou, parece que nem sentiu o jogador a menos, com, é claro, o brilho tático do Mozart, né, Will? Eu achei que você ia pipocar para falar sobre o maestro tinha um plano e, de fato, você realmente falou. E partidaço do Coritiba, como você citou, é o melhor jogo do Coritiba até o momento no campeonato. Já se mostrava muito eficiente na partida de ontem, mesmo antes da expulsão. Obviamente, pós-expulsão, teve que mudar um pouco o seu estilo de jogo, mas soube jogar das duas formas. Tanto mais organizado, no 11 contra 11, e tanto no caos que foi com o jogador a menos. O Mozart foi muito bem ontem, claro, os jogadores também têm seu papel fundamental, mas destacar o treinador. Foi criticado em outras partidas, contra o Paysandu, contra o Amazonas, e tem que ser elogiado quando, né, exerce seu papel da melhor forma. Vamos... Ele merece muitos elogios, os jogadores do Coxa merecem muitos elogios. E a gente pede aqui também, antes de entrar na nossa análise aqui, né, aprofundado, pedir para o torcedor do Coritiba para que se inscreva no nosso canal, para a gente trazer cada vez mais análises. Temos uma playlist, tá, com todas as análises do Verdão aqui no nosso canal, tem bastante conteúdo. E se você puder, se inscreva no nosso canal, né, que nos apoia cada vez mais, deixa o like, compartilha o conteúdo com a galera. E se você quiser também apoiar o nosso projeto, você pode ser um membro aqui do canal e fazer um Pix solidário. Esse Pix que está aqui no cantinho direito, aqui onde eu estou apontando na tela, você pode apoiar o nosso projeto independente, que precisa do seu apoio, mas você já nos apoia muito se inscrevendo no canal, tá? Vamos para a análise então, Will, porque desde o começo o Coritiba mostrou uma postura muito interessante. Começou jogando bem. E lembrando que tem uma playlist só de vídeos do Coritiba aqui no canal, né? Exatamente. Com todas as partidas, contratações, então a galera que torce pro Coritiba dá uma navegada aí que tem Além bastante de análise coisa. de jogo, tem análise de reforço. Isso, todos os reforços assim, aqui. de tudo de que jogador foi, de destaque também, é isso aí. tudo que foi possível. O Machado deu uma secada na gente, né? Depois que fizemos um vídeo dele, não jogou bem mais. Até, inclusive, ontem foi expulso. Mas trazendo pro contexto da partida de ontem, o Coritiba é um time que tem muita dificuldade na criação. É o time que menos cria chances na competição, na Série B, e tem essa dificuldade. A gente quer trazer um cenário diferente do que menos aconteceu finaliza ontem. também, né? Também é o que menos finaliza, tá? Até a partida de ontem. Agora não sei. Por isso que a partida foi surpreendente, né? O Coritiba criou chance, o Coritiba finalizou. Trazendo para um contexto inicial já, a criação que a gente quer chamar, como teve qualidade na criação, principalmente nos primeiros 25 minutos ali, antes do pênalti, da expulsão contrária, que foi quando mais dominou a partida. E com poucos toques conseguiu chegar na cara do gol. Aqui a gente pega uma ligação do Maicon, o Josué, com muita qualidade, clareia um lance, e a gente percebe que uma defesa do Vila Nova até bem postada, com superioridade, com 4 defensores do Vila Nova contra apenas o Lucas Ronier. Só que esse espaço que o Josué tem para criar, qualifica muito, tem muita qualidade. E ele nem precisa de muito espaço, tá, Will? Ele nem precisa de muito espaço. Você veja, com um toque, né? O Maicon acha um passe, um bom passe longo até pro Josué. Com um toque ele clareia uma bola pro Ronier aqui, que também tem a capacidade de adiantar, né, e deixar o zagueiro na saudade. Aqui até acho que teve um erro que teria que ter puxado para a direita e finalizado, por ser um jogador canhoto, tem muito disso, né, de puxar pela perna esquerda e perde um pouco do tempo. Perdeu o time da finalização, Perdeu o tempo da finalização. Até aqui a gente cortou a imagem, mas na sequência o Coritiba já rouba essa bola. Esse lance do Ronier, a sequência, né, o Vila Nova se desfaz dela e a bola continua com o Coritiba. E o que eu quero destacar? Coritiba é um time que não pressiona tanto na marcação. O seu perde pressiona não é tão forte. E ontem, principalmente no início da partida, estava muito forte. Coritiba novamente com a bola na sequência da jogada. Mais uma vez o Maicon com ela, né? O Josué vem buscar ela. O Josué é muito inquieto, vem participar das jogadas. E o Josué mais uma vez... Nesse início foram os dois protagonistas, né? Extremamente. Maicon e Josué. E o Josué mais uma vez consegue achar uma boa janela de passe. Acha um passe aqui no meio, encontrando o Ronier, em uma situação em que o Ronier está relativamente livre, né? É obviamente que os jogadores do Vila Nova vão saltar nele, mas a partir do momento que ele está livre, os jogadores do Vila Nova são obrigados a saltar, abre um espaço, que é o que o Castilho vai aproveitar aqui.
O Castilho tenta fazer o cruzamento, não acerta a jogada. Pode falar. Só queria destacar, cara, o gesto técnico do Ronier, porque ele domina com a perna direita Quer que eu- e dá o tapa com a esquerda muito rápido. Exatamente, ó. Depois desse passe, aí tá perfeito, Will. Ele domina com a direita, o marcador já chega, o William Formiga ali já chega nele, ele dá um passe com a esquerda, assim, o domínio de direito foi perfeito. O domínio orientado que a gente fala, né? Exatamente. E no tapa ele já deixou o marcador para trás. E daí é o que eu vinha falando antes. O Pérez pressiona muito forte. Castilho tentou o cruzamento, a zaga do Vila Nova afastou. Muito por causa desse cara aqui, né? O Guilherme, Sebas. Isso, que o Sebas é muito forte nessa questão da marcação, um jogador que tem muito pulmão, tem muito físico. E o que acontece? Até perdi o time da fala aqui. O Guilherme Parede, o Castilho faz uma jogada, o Guilherme Parede tem a posse a seu favor, a posse vira do Vila Nova e o Coritiba já morde. O Coritiba já vai em cima. Então, uma sequência de 3 lances em seguidas em que o Coritiba povoa a área do Vila Nova. Já rouba essa bola lá em cima. E um time que tem dificuldades na criação. O que é o melhor? Se você rouba essa bola lá em cima, você já não tem que criar tanto, você já não tem que enfrentar defesas mais fechadas, porque você já rouba em uma situação Muito mais favorável. com a defesa muito mais aberta. E é o que acontece aqui. O Sebas aperta o Parede, a bola sobra para o Castilho, que toca para o Ronier, e o Ronier faz uma boa finalização, quase gerando um gol para o Coritiba. Pode falar. Não, só destacar como o Ronier começou bem, né? Cara, ele deu um drible muito bom, domínio muito bom, drible muito bom, fez um passe excelente também ali pro Castilho. Depois na finalização, essa bola não entrou por detalhe, né, cara? É aquela chapada que a gente sabe que o Ronier gosta de dar, né? E esses 3 lances que a gente mostrou em sequência foram aos 9 e 10 minutos. Foram todos na sequência. Você está citando 3 lances do Ronier que não parou a bola continuou e ele em todos os momentos ativo. E a gente pode concordar que eu acho que foi um começo surpreendente, né? Porque em nenhuma partida do Coritiba fora de casa nesse campeonato começou tão bem assim. Tão agressivo. Agressivo, cara. Isso. Essa é a palavra, agressivo. Isso. Tanto com bola quanto sem bola. Porque nos momentos em que o Coritiba propôs, nesse início, você viu que o Josué criou jogadas, o Maicon deu passes que quebraram linhas, então o Coritiba teve um jogo muito agressivo, né? Exatamente. E sem bola você já destacou pra gente, né? Que eu acho que é o fundamental, porque com a bola ainda você enfrenta dificuldades. Porque, por mais que o Josué clareou uma situação ali muito interessante de jogo, com a bola é mais difícil. Agora, essa pressão me chamou muita atenção. Até entendo que o cenário do jogo ficou diferente, porque por conta da expulsão não teve mais como seguir o padrão inicial, mas essa pressão me chamou muita atenção. Seguindo essa pressão, eu citei lances com 9 e 10 minutos. Aos 13 minutos, sai o gol do Coritiba, numa jogada novamente combinada pela direita. A gente percebe que isso teve muito no jogo também. Alex Silva, Lucas Ronier e Josué ocupando essa faixa da direita. O Josué joga mais até como um médio, apesar de ser um jogador inquieto, joga mais como um médio da direita. E daí clareia uma bola muito bonita para o Alex Silva. Essa técnica funcionou bem, né? Funcionou muito bem. Alex Silva faz uma jogada combinada com o Lucas Ronier. Curitiba vai ter uma troca de passe. E daí é interessante aqui. Cara, esse tapa do Josué é piada. Lembrando que Josué, naquele primeiro lance, clareou com um toque para o Ronier. Agora, clareou para o Alex Silva na ala, por cima. E agora, novamente, a bola vem para ele. Ele clareia num 3 dedos para o Alex Silva. Coloca o Alex Silva em situação. E aí eu quero chamar a atenção. O Alex Silva perdeu, não conseguiu efetuar o cruzamento. Em teoria, essa bola, a gente até sinaliza aqui. Tava perdida, né? Seria perdida. Olha quantos jogadores do Vila Nova. Era uma bola que teria a posse do Vila Nova. Sebastião Gomes, muito esperto. Sempre ele, né, Will? Muito físico, como a gente mostrou em lance anterior, consegue roubar essa bola e manter a posse de bola para o Coritiba nesse campo do ataque. E, novamente, eu vou chamar a atenção da combinação Lucas Ronier com o Josué e o próprio Alex Silva atrapalhando ali dentro da área. Então, é um jogador que tem suas limitações, mas é um jogador muito físico. A gente percebe que é ultrapassagem a todo momento. Participa da primeira jogada, continua ali na área e quase como um centroavante ele está dificultando o zagueiro, porque ele atrapalha. O zagueiro fez o gol contra, fez. Mas a situação do Alex Silva ali atrapalha Condicionou, muito, né? condiciona. E por isso que a gente falou, Will, desde a primeira análise que a gente trouxe aqui do Coritiba, como o Alex Silva é um cara que vai bem no apoio, né? Porque ele ataca muito bem o espaço, ele ultrapassa, ele tá sempre participando bem. Não é uma questão técnica, é uma questão de entender o mecanismo de ataque, ocupar o espaço, dar opção para os seus companheiros. Isso ele faz, não tem o que questionar dele. Ele apoia muito bem. Você pode questionar a parte técnica, mas a questão da vontade, a questão do apoio, enfim, o quanto ele agrega, né, mesmo com as suas limitações, isso é indiscutível. E só um parêntese, né? Eu elogiei o Ronier, como para mim ele fez uma ótima partida, o Ronier. Agora, o Josué, cara, para mim foi a melhor partida que ele fez com a camisa do Coritiba, tá? Porque o que ele jogou ontem, cara, a facilidade com que ele desmontou a defesa do Vila Nova, visão de jogo, a gente vai ver outros lances aqui dele participando muito bem, tem bola na trave, tem um toque de letra, um cruzamento de letra que ele dá, cara, ele deitou o jogo inteiro. E sabe o que é curioso? A gente
vai muito em questão de números, né? Josué, se eu não me engano, tem mais de 10 participações em gols na Série B, mas os 2 gols de ontem não contam para as estatísticas. O gol contra não vai contar como uma assistência dele, porque foi um gol contra. O segundo gol, que a gente ainda vai mostrar aqui na sequência, ele participa ativamente da jogada, mas quem dá a assistência foi o Alex Silva, quem fez o gol foi o Jaci. Então não contam como números, mas você observando o jogo, observando a participação dele, faz muita diferença. Mas eu queria chamar muita atenção do Ronier, porque o Josué vem fazendo uma Série B muito boa, vem sendo um destaque do Coritiba. Só que ele precisa que tenha um apoio, que tenha uma ajuda, principalmente nesse setor ofensivo. E foi o caso do Lucas Ronier ontem. O Lucas Ronier tirou um pouco do foco do Josué, porque teve uma participação muito boa e, naturalmente, daí sobressai a qualidade do Josué, porque vai sobrar mais espaço, porque tem um jogador chamando a atenção junto com ele. Vamos para a análise mais uma vez, que tá tão boa essa análise que a gente está esticando até as nossas falas aqui. Curitiba... De novo perde pressiona, Perde pressiona, a gente até perde o início do lance exatamente ali. Vou soltar aqui para pegar exatamente. E Vila Nova bola recuada, né? Exatamente. Percebe De La Torre, Josué e Ronier já fazendo essa pressão ali. De La Torre abre uma boa bola para o Ronier, que faz o cruzamento. Essa é a bola. E o José finalizando a trave. Que tapa, cara. Mas, mais uma vez, o que eu quero destacar? Uma posse do Vila Nova que gera um quase gol do Coritiba. A bola estava sob domínio do Vila Nova. Se me permite me emocionar um pouquinho aqui. Fica à vontade. Esse tapa do Josué que me lembrou aquele do Messi. Quando rolam para trás, uma bola, acho que foi contra o Espanhol, um jogo que ele estava pelo Barcelona, que tocam ali e ele dá uma cavadinha. Esse do Josué, assim, obviamente eu não estou comparando o Josué com o Messi, tá? Vamos com muita calma. Até porque o Josué é muito melhor. Até porque o Josué é muito melhor, exatamente. E tem um platinado muito melhor do que o Messi. O Josué, cara, dá um tapa chapando com a curva para fora. É um negócio até difícil de explicar. Né? Então, assim, é uma cavadinha. E parece que ela tá indo longe, de repente ela vai caindo, né? Exatamente, é espetacular, cara. E assim, o Josué, que é um jogador não tão físico, fazendo esse apoio e atrapalhando na marcação. E também o papel sujo do De La Torre, também ajudando nesse sentido. Foi bem no jogo ontem, Foi bem, e se foi colocado em uma situação muito difícil. Isso que a gente tá trazendo lances antes da expulsão, tá? Isso é antes da primeira meia hora de partida. Mais uma vez, a finalização do Josué, quase um golaço ali. É de se lamentar, de fato, o Matheus Santana. Vamos lá para mais lance em que a gente destaca novamente a pressão do Coritiba gerando situações. Vila Nova com a posse novamente, que a gente está trazendo desde o início. Vila Nova com a posse vai gerar uma situação para o Coritiba. Se eu não me engano, é o próprio Alex Silva aqui. Ele mesmo. Salta, ajuda na roubada, o De La Torre consegue ajeitar para o Josué. E aqui é aquilo que você falou, o Ronier dando opção para o Josué. Isso mesmo. Ronier ajudando ele, né? Não, inclusive, Matheus, até esqueci de citar, isso daí já é pós-expulsão, tá? Até vou deixar esse lance correr, daí a gente explica um pouco melhor sobre isso. Ronier faz a jogada já num novo cenário que o Ronier veio atuar pela esquerda. Então, novamente, uma situação em que o Coritiba... o Vila Nova tem a posse e gera uma situação para o Coritiba. Para mostrar que o Coxa não deixou de manter a sua ideia, mesmo com o jogador mesmo com pressão. Obviamente, vai diminuir um pouco, porque com um a menos você não consegue manter o ritmo. O que eu quero citar agora? Se puder trazer para aberta aqui, meu querido. Meu querido editor. Se puder trazer... cara, o que aconteceu? Curitiba teve um jogador expulso, Felipe Machado, e o Mozart precisou, e daí é por isso que a gente até brincou na entrada ali, sobre os planos do maestro, enfim, e como ele foi importante nessa partida. Primeira meia hora por conta dessa pressão, muito bem feita a pressão, o Curitiba conseguiu impor seu ritmo. Aos 23 minutos tem o pênalti, que uma falha individual ali do Jaci, que abre o braço, enfim, gera um pênalti para o Curitiba e traz um novo cenário. Na sequência, Felipe Machado é expulso e o Mozart se vê obrigado a criar situações, enfim, a arrumar a casinha, a arrumar seu time. O que ele faz? Tira o Yuri Castilho, um ponta, e coloca o Thiago Kozer, um zagueiro. O que ele faz com isso? Na linha defensiva, ele coloca 5 defensores, Jaci, Michael e Thiago Kozer, com Alex Silva e Zeca. Josué pela direita, marcando, Sebastião Gomes centralizado e Ronier pela esquerda. Tanto que o lance que a gente viu agora é o Ronier já pela esquerda, com o De La Torre fazendo esse para-brisa aqui. Um 5-3-1. Com a bola, principalmente no primeiro tempo, marcando no 5-3-1, com a bola o Jaci, exige muito físico do Jaci, inclusive, porque ele tem que marcar nesse 5, com a bola ele tem que saltar para ser o volante, para ajudar na construção, para ser um homem a mais a ajudar o Coritiba no ataque. Então, defendendo, ele tem que descer, atacando, ele tem que subir. Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, ele ficou mais como um zagueiro nessa linha de 5 mesmo. Isso que a gente quer chamar a atenção, que daqui a pouco vem a cerejinha do bolo, né? É bom você contextualizar, porque o Coritiba começou muito bem a partida, estava atropelando o Vila Nova, empilhando chances, e aí tem um cenário completamente adverso, umas fatalidades, né? Eu achei que foi pênalti do Jaci mesmo, ele acabou errando ali, mas há de se destacar a partida gigantesca que ele fez mais uma vez. Porque apesar de ter errado no lance do pênalti, além dele ter feito o gol, ele atuou, como você falou, né? Como zagueiro e como volante depois, né? Saindo para jogar como volante, fechando como um zagueiro e fazendo esse papel de uma forma maravilhosa. E não deixou a falha derrubar, né? Não deixou a falha... porque muitas vezes o jogador falha numa partida e às vezes acaba acabando
desculpa até a redundância, né? redundância, com a partida dele, porque sente a pressão. O Machado mesmo aconteceu isso recentemente, né? Então, já uma partidaça, cometeu um erro e dentro da partida, e por isso que o futebol é maravilhoso. Dentro da mesma partida, dentro do mesmo tempo, ele já conseguiu se recuperar e trazer para um novo cenário, que é o que a gente vai trazer agora. Mas, como a gente citou, Coritiba marcando com uma linha abaixo num 5-3-1, e aqui até acho que vai dar para ver esse 5-3-1 daqui a pouco aqui. Isso, vai dar pra ver sim. Deixa Bem na hora da finalização, ele vai entrar a marcação. Aí mesmo. O lateral direito não aparece, mas aqui, o Alex Silva tá pela direita aqui, Michael, o Jaci. Silva. Nesse momento, o Jaci estava como líbero. No segundo tempo, o Jaci foi atuar como um zagueiro da direita. Depois eu explico melhor. Jaci centralizado, Thiago Coser e Zeca. E nessa linha de 3, como eu citei, Josué, Sebastião Gomes, Ronier e o De La Torre, esse para-brisa, esse atacante tem que correr para lá e para cá. Qual uma das únicas formas do Vila Nova chegar? E foi o que aconteceu. Não tinha espaço. Linhas compactas, viu? Você está vendo aqui na imagem. Finalização de fora da área ou bola para esses laterais fazerem o cruzamento na área, mas com muito mais superioridade de Coritiba. Geralmente 2, 3 atacantes para 4, 5 defensores. Então a única forma seria finalizar de fora. E foi o que o Vila Nova tentou, inclusive. Essa aqui é uma finalização do Thiago, inclusive, perigosa, né? Levou certo perigo, mas a gente ficou muito bem claro que uma das poucas formas do Vila Nova conseguir agredir o Coritiba seria numa finalização. Aqui, só rapidinho, Will, antes de Pode você falar. soltar o lance, né? Cara, o posicionamento do Coritiba era o mesmo, né? Um 5-3-1. E como o De La Torre fez um trabalho de pressão legal, né? Trabalho sujo. Trabalho sujo. Porque nesse lance, é aquilo que você falou do para-brisa, né? Ele vai cercando e dando um gatilho de pressão ali, né? Esperando o momento certo para pressionar. Nesse lance, ele é fundamental pro Coritiba coibir a subida do Vila Nova, né? E esse lance ainda vai ter um desenrolar final, né? Então o De La Torre atrapalha esse cara do passe. E o Thiago Coser. Coser, interessante, porque o Thiago Coser, no início da jogada, mostrava esse 3-1 aqui, né? Sem mostrar a linha de 5. O Thiago Coser tá na linha de 5, mas ele vê esse gatilho, esse passe ali, ele sobe para dar a pressão. Ele naturalmente não deveria subir, porque ele deveria manter a linha. Mas ele vê a oportunidade para subir e fazer a roubada. E entrou muito bem no jogo, Muito bem, não atropelou nesse lance. Atropelou já, colocando uma situação em que o Coritiba tem um contra-ataque, né? Tem uma defesa bagunçada, apesar do Vila Nova ter superioridade no lance. Josué já ergue a cabeça, bem com espaço para tocar, estica uma bola para o De La Torre. Vou deixar correr até para continuar o lance. Josué estica a bola para o De La Torre se vê em condição de inferioridade, né? Sozinho com os jogadores. Sebastião Gomes, mais uma vez, o pulmão que a gente cita, jogador que está lá e cá. E nesse momento, Sebastião Gomes era o único volante. Os marcadores do lado dele eram Josué e Ronier. Então você percebe o quanto ele teve que correr nessa partida. Sebastião Gomes atacando o espaço ali, a jogada não fica tão boa porque tem bastante gente do Vila Nova. Temporiza, né? Começa a jogada. Alex Silva foi bem nesse lance demais. Foi muito bem. Deu espaço e continuou a jogada. Alex Silva novamente apoiando junto com o Josué. Aqui até um lance meio feio, se você for ver do Alex Silva. É engraçado porque o Josué estava na frente dele, ele poderia ter dado o passe. Ele não deu o passe e deu o passe mais difícil, né? Aquele de calcanhar que quase perdeu a bola ali. Mas deu certo. Carregou para a esquerda aqui, deu um passe até meio... Não foi de calcanhar, tá? Ele tentou tocar e apareceu de Foi com a parte externa. Foi, ali. Não foi de calcanhar. Ah, não, foi de esquerda. Me pareceu que foi de esquerda. Foi de esquerda. Aí, inteligentemente, também faz a ultrapassagem, tá? Porque, como a gente falou, tem suas limitações, mas jogando muito físico. Tocou no Josué. Josué, mais uma vez, consegue clarear o passe. Novamente, não precisamos nem falar, porque a gente já até tocou nisso. E aqui que eu quero chamar a atenção também, Alex Silva erguer a cabeça. A diferença do cara que chega no fundo e ergue a cabeça para fazer o cruzamento. Até vou parar no momento certo ali, ó. Josué clareia aqui. Que agora já foi. Não, mas ele ergueu a cabeça para ver dentro da área. E daí eu quero citar a questão do Jaci. O Jaci só estava ali dentro da área porque no posicionamento do Coritiba com a bola, ele tinha que ser esse volante, ele tinha que sair um pouco para o jogo. Defendendo, ele é um zagueiro, até novamente explicando sobre isso. Ele tinha que estar ofensivamente e estava pisando na área. Cara, mas onde ele estava, velho? Ele estava de 9. Aí o Alex Silva toca e o Jaci faz o gol. E como a gente citou, um gol muito merecedor de um jogador que teve, dentro da mesma partida, esse retorno. Enfim, teve uma história só do Jaci nesse jogo, né? Mas isso muito sobre o Mozart também. Porque esse gol do Jaci representa a mudança que ele fez no time mediante uma situação de caos. Mediante uma situação que ficaria muito vulnerável, que criaria... Cara, foram mais de 60 minutos com um jogador a menos. Isso faz muito diferença. Um futebol hoje que é extremamente físico, que é extremamente... todo mundo presta, todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que participar da partida. Você jogar com a mais 60, 65, 70 minutos é muita coisa. E vale a gente destacar como você está fazendo o trabalho do Mozart, porque ele foi muito inteligente, cara. De repente, a gente poderia imaginar, bom, ele vai colocar um volante mesmo, né? Mas ele traz um cara que é volante, mas que é zagueiro também, que faz as duas funções muito bem e que pode
dentro do jogo, fazer as duas funções. E um Jaci já amarelado, tá? E um Jaci já amarelado. É. E ele foi, assim, muito bem na montagem da equipe, fechou os espaços bem no meio, como você falou. A única saída do Vila Nova foi pelas laterais, ou num chute de média distância, mas o Coritiba se defendeu muito bem, tanto que no segundo tempo a gente não teve chances do Vila Nova. Não teve. A gente vai trazer uma O chancezinha Coritiba mais ficou ou menos. muito mais próximo do terceiro do que o Vila Nova do E no empate. final da partida tivemos chutes de fora da área, que foi como a gente citou ali do lance do Thiago no primeiro tempo, que foram as situações. O Coritiba muito fechado, o Vila Nova ia chutar de fora da área. Aqui a gente pode Vai falar. entrar um lance polêmico daqui a pouquinho. Daqui a talvez. pouquinho. Mas aí, a gente não gosta de falar de arbitragem. gosta de falar Mas de esse análise aí foi uma tática, piada, mas, tá? Me enfim. desculpa. Aqui a gente vê novamente a linha de 5 do Coritiba e a mudança que eu falei. No primeiro tempo, o Jaci estava de líbero. Talvez até porque o Dodô estava muito bem pelo lado esquerdo e porque o Michael também, fisicamente, não é um jogador velocista, né? O Jaci vem fazer essa zaga pela direita e o Michael de líbero. O sistema é o mesmo daí, Thiago Coser e o resto, né? A gente percebe Josué, Sebastião Gomes. Enfim, a mudança é o Jaci pela direita da defesa. O Vila Nova tem a posse e um dos poucos lances que eles conseguiram ter domínio, o Vila Nova conseguiu ter domínio dentro da área do Coritiba, mas a gente já percebe também a cobertura. O Vila Nova faz essa jogada por dentro ali e vai conseguir ter vantagem sobre o Kozer aqui, né? O jogador consegue sustentar, porém o Michael faz uma boa cobertura. Foi uma das poucas jogadas que o Vila Nova conseguiu finalizar de dentro da área, conseguiu criar uma chance, mas a cobertura foi muito bem A bola feita. nem chegou no gol, porque o Michael, no momento em que ele vê que o Kozer vai perder a disputa ali, né? Que foi uma bola realmente bem colocada, ele já faz uma cobertura excelente. Exatamente. Novamente mostrando o 5-3-1, né? E é legal de ver essa imagem aqui, que é muito bem desenhado. E daí, a partir de uma imagem dessa, você consegue entender o que o treinador pensou. Os jogadores estão... porque uma coisa também é o treinador pensar de uma forma e querer tal coisa. Outra coisa é o jogador também Executar o que ele pediu, né? E aqui a gente percebe o 5-3-1 muito bem desenhado e um Coritiba encaixado, com as linhas baixas, com as linhas muito aproximadas, dificultando o Vila Nova de entrar. E é o que vai acontecer agora aqui. O Vila Nova tenta por dentro ali, vai ser muito difícil, porque está muito bem fechado. Aí tem até um perde-ganha ali, o Coritiba se mantém com a bola, e daí situações que aconteceram. Mesmo em inferioridade, o Coritiba teve essa opção do contra-ataque. E é um lance que eu quero citar aqui. Vila Nova com a bola, o Coritiba com as linhas bem fechadas, consegue sair no contra-ataque. Aqui a gente percebe 3 jogadores em situação, né? E a partir do momento que você consegue encaixar o passe, olha a superioridade que gera. Até vai ter aqui 2 contra 2, tem um outro jogador do Vila Nova chegando, mas a gente percebe que tem um 2 contra 2 aqui. O Delator foi bem, o Ronier foi bem, a bola do Josué é espetacular. Contra-ataque muito bom do Muito Coxa, bom, muito bom. E daí o Ronier leva um pouco, toca pro Delator, que é o lance E esse é o lance. do possível pênalti. Não quero discutir. Não vamos entrar em polêmica, tá? Foi um pênalti muito claro, não marcado. E a arbitragem foi muito ruim. Isso a gente tem que destacar. Tendenciosa, né? Foi muito ruim. Foi péssima a arbitragem e esse foi um pênalti claríssimo que passou. Mas a gente não está aqui para falar de arbitragem, só constatamos então esse fato, mas a gente quer destacar o poder do Coritiba de contra-ataque. Mesmo com a menos, uma situação muito adversa. E vale a gente destacar isso, Will, porque em partidas do Coritiba fora de casa, a gente até reclamou em alguns momentos disso. Pô, o Coritiba só se defendeu e não tá buscando contra-ataque, tá com pouco ímpeto. Até quero destacar o tanto de briga dos jogadores, porque jogaram como se fosse uma final. Você quer uma estatística, então? Você que é um cara que gosta muito de duelos, você a vida inteira fala para mim do duelos. Primeiro tempo, o Coritiba ganhou 65% dos duelos contra 35% do Vila Nova. Depois, no segundo tempo, ficou 55-45. Por quê? Porque, naturalmente, você tendo um atacante lá para brigar com 3, 4 jogadores, você vai perder muito duelo. Você vai dar o chutão lá e vai perder duelo e acabou perdendo um pouquinho dessa porcentagem. Mas o primeiro tempo, que foi mais o 11 contra 11, essa estatística, você acha que esta estatística você não sabia, eu estou trazendo para você agora. Legal demais, cara. E representa muito o que foi o Coritiba na partida. Um time que Exatamente. duelou demais e venceu muito. Mais um exemplo aqui. E um exemplo é esse. E assim, a gente trouxe da melhor chance do segundo tempo até o momento, que foi essa do De La Torre, e a outra melhor chance do segundo tempo também foi do Coritiba. Mesmo com um jogador a menos, conseguindo nesse contra-ataque. Naturalmente, o Vila Nova ia se expor, ia atacar um pouco mais, né? O treinador colocou mais atacantes, o Luizinho Lopes, enfim, tentando buscar um empate. E os espaços surgiriam. Já nessa situação com o Alisson e com o Vini Paulista, que foram jogadores que entraram no lugar do Josué e do Lucas Ronier, para marcar, né, para ser o apoio do Sebastião Gomes Até ali. porque marcam e jogam também, Sim, né? Sim, tem a capacidade de jogar, tanto que a gente vai ver nesse lance ali. Uma jogada que o Alisson ganha essa bola aqui. Até achei que o Vini fez o movimento errado aqui, tá? Se o Vini vai para a esquerda aqui, o Alisson ou tinha o passe dele ou puxaria para a direita. Né? No caso, o Vini atrapalhou, o Vini foi para a direita e matou o Alisson. O Alisson tinha que ir para o individual porque o Vini se marcou. Aí o Alisson foi para o individual, finalizou, o goleiro defendeu ali. Mas assim, mais uma chance do Coritiba no vale a gente destacar nesse último lance também que o Coutinho ganhou a disputa, né? Recebeu o lateral ali, trombou, ganhou o duelo. O Alisson muito bem, cara. Eu gostei da entrada dele. Não entrou tão bem, tá? O Coutinho não teve tanto destaque assim, mas nessa jogada foi fundamental pro Alisson. Esse sim eu achei que entrou bem na partida, tá? Muito dinâmico. O Vini também gostei da entrada dele. E assim, é muito difícil você criticar os jogadores que terminaram a partida, até porque pela situação em que eles se colocaram.
Um jogo em que você fica, a maioria do tempo, com 10 jogadores, que você tem que ter muita questão física, que você tem que, né? É muito difícil. E o Coritiba teve essa capacidade de, na primeira meia hora, com 11 contra 11, fazer um jogo diferente, onde conseguiu criar chances, onde conseguiu pressionar e criar muitas chances através dessa pressão, e, mediante ao caos que ficou instaurado por conta da expulsão, conseguiu arrumar. E por isso que a gente elogiou muito o Mozart aqui no início, até fez a brincadeira ali, porque ele teve mérito de enxergar a situação da partida, fazer aquela mudança pontual ali, e foi muito coroado com o gol, né? O gol até foi demais, um gol do Jaci naquela situação ali, mas coroou a atitude, a substituição pontual, porque nem sempre uma substituição tirando o zagueiro, colocando o zagueiro e tirando o atacante, é porque você quer ser o retranqueiro e que você quer, não. Ele enxergou o que estava acontecendo, naquela situação era o melhor e o resultado está aí. E não só o resultado, o desempenho está aí. Beleza? O resultado, 2-1, é muito bonito, mas o desempenho dentro de campo foi muito bom. E um Coritiba que vinha muito pressionado. Olha, 3 partidas, 3 tropeços. é verdade. Eu vou trazer a minha opinião e depois eu quero saber a sua, tá? Para mim foi o melhor jogo do Coritiba no campeonato. Foi. Obviamente, tem situações ali. Se não tem expulsão, eu acho que seria o melhor jogo mesmo, né? Porque acabou não tendo muito ataque no segundo tempo, porque tinha que marcar. Mas, pela questão que se desenvolveu da partida, foi disparado a melhor partida, tanto no contexto em que tinha mais a posse, em que agrediu bastante, ou tanto no contexto que precisou se defender com um homem a menos, partidaça. E uma Pelo recuperação, né? desempenho, destaques individuais, pela estratégia, tudo o Coritiba mostrou nessa partida, né? É um compilado de coisas, né? Você consegue destacar várias coisas que foram positivas nessa partida. Não é um fator aleatório, como naquela partida contra o CRB, em que o Pedro Morisco foi um grande destaque. Muito por conta daquela partida foi por conta da atuação do Pedro Morisco. Nessa partida já é diferente, você consegue destacar várias outras coisas, tanto defensivamente quanto ofensivamente, tanto fora de campo com o treinador. Então é muito interessante essa partida de ontem e dá uma elevada na moral mediante a 3 tropeços ali. O Coritiba volta, né? Se condiciona novamente para a briga ali, é a líder. Enquanto o Goiás não joga, até que tem que entender o que vai acontecer a partir do jogo do Goiás, mas é uma partida de recuperação muito boa e nesse caso, só elogios. Legal demais, uma partidaça do Coritiba, nesse momento líder, tá? Você, torcedor do Coritiba que está aqui nos acompanhando, quero saber a tua opinião aqui nos comentários, o que você achou dessa partida, dessa vitória espetacular. Comenta aqui pra gente qual o teu destaque desse jogo e também comenta aqui um feedback sobre a nossa análise. Gosta desse tipo de conteúdo? Compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreve no nosso canal que é muito importante, deixa o seu like, tá? Que é muito importante também. Se quiser ser um membro aqui do canal e apoiar o nosso projeto, para nós é muito importante. Temos 3 modalidades aí, você vê o que melhor se encaixa para você. Se quiser fazer um Pix solidário aqui nesse cantinho da tela aqui também, ajuda e muito o nosso projeto a crescer cada vez mais. Chegamos em 50 mil inscritos, hein? Muito obrigado a você que já faz parte aqui da nossa comunidade. Se você ainda não faz parte, não perde tempo não, cara. A gente tem os melhores conteúdos do Coritiba aqui, as melhores análises feitas exclusivamente para vocês. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.